Alô, galerinha da plataforma Bionline, professor Marcos André, e hoje nós vamos iniciar o nosso novo módulo e vamos trabalhar basicamente ecologia, que é um dos principais ramos da biologia, uma das principais áreas da biologia, quando você fala em prova de vestibular, em especial a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Quando a gente trabalha em conceitos fundamentais, o principal ponto que a gente tem que apresentar é um conceito para a ecologia. E eu trouxe aqui que é o estudo científico entre os organismos e o meio ambiente. Na verdade, a gente pode definir a palavra ecologia de oikos, que quer dizer casa, e logos quer dizer estudo. Então, Ernest Haeckel, quando propôs esse conceito, está clara a ideia do estudo da casa. Essa casa corresponderia ao meio ambiente. Mas o meio ambiente ele tem a sua composição básica. Então, os pesquisadores, de uma certa maneira, deram um conceito de ecologia que seria o estudo da interação dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente. A maneira pela qual os organismos interagem uns com os outros é fundamental para que haja um equilíbrio populacional. A presença de predadores ou a sua ausência determinará como a presa vai se comportar em um intervalo de tempo. Assim como também nós vamos interagir com fatores ambientais, tais como temperatura, luminosidade, pressão, salinidade. Então, entender como ocorre essa interação dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente é fundamental para que você leve a ecologia até com relativa facilidade, embora seja muito cobrado em prova, mas os conceitos não são tão difíceis. Basta você ter um senso comum, uma ideia bem tradicional, e isso você tenho certeza que você tem e que você vai reforçar aqui comigo na plataforma. Agora, há um conceito que eu gosto muito, pessoal, que diz o seguinte: estudo científico da distribuição e da abundância dos seres vivos e dos fatores que influenciam essa distribuição e abundância. Esse conceito eu acho bem bacana. Vou repetir, pessoal. Estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e dos fatores que influenciam essa distribuição e abundância. Pense comigo. Vamos supor que você esteja levando em consideração uma população de roedores com elevado potencial biótico. O que é se ter um elevado potencial biótico? Uma intensa capacidade de reprodução. Então esses seres vivos vão se reproduzindo, os roedores vão lá se reproduzir, se reproduz. A densidade populacional aumenta, ou seja, a abundância dele vai aumentar. Só que se aumenta a quantidade de roedores, diminui a quantidade de comida que eles vão ter acesso. Então, qual é a tendência? É que esses animais abandonem essa área, busquem outro espaço, eles estão emigrando. Então, ao emigrar, ocorre a redução da densidade populacional naquele ambiente, da sua abundância, mas em contrapartida amplia a área de distribuição daquela espécie. De tal forma que ele vai ampliar sua área de distribuição em função da interação dele com o ser vivo, da interação dele com o fator ambiental. Então, o conceito ecológico, nesse sentido, ele é muito importante. Galerinha, por favor, cuidado. Olha só, quando a gente trabalha com ecologia, eu posso dividi-la em dois termos técnicos. E quais são esses termos técnicos? Ecobiose, que é a interação dos organismos com todos os fatores ambientais. Alelobiose, que é a interação dos seres vivos entre si. Olha que interessante. Alelobiose é a interação entre os seres vivos. Ecobiose é a interação dos seres vivos com os fatores ambientais. Entretanto, eu posso ter uma colmeia, inclusive notícias recentes mostram que a densidade populacional das abelhas está reduzindo, e isso é extremamente perigoso. Por que perigoso? Porque está diminuindo a população de organismos que atuam como polinizadores, pessoal. Galerinha, além disso, a colmeia envolve apenas abelhas, então é uma cenobiose. Por que uma cenobiose? Porque envolve apenas indivíduos da mesma espécie. Mas essas abelhas, elas contribuem para a disseminação, para a reprodução de plantas. E aí elas estão interagindo com outro organismo de espécie diferente. Então nós chamamos de aloiobiose. Em outras palavras, olha como a gente fecha o conceito da ecologia. O estudo da interação dos seres vivos com o meio e dos seres vivos entre si, e que essa interação pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Cenobiose, aloiobiose, relação intraespecífica e interespecífica, respectivamente.
Fechamos o conceito de ecologia. Agora, turma, acompanhe meu raciocínio, por favor. Acompanhe meu raciocínio. Para que a gente possa estudar ecologia, nós precisamos, sobretudo, organizá-la em níveis que nós chamamos de níveis de organização. O nível mais simples de organização da ecologia é o indivíduo. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área e no mesmo intervalo de tempo vão formar uma população. Veja, população, mesma espécie, mesma área, mesmo intervalo de tempo. Mas numa mesma região você não vai encontrar um indivíduo apenas de uma única espécie. Você vai encontrar vários indivíduos das mais variadas espécies. E esse conjunto de indivíduos de espécies diferentes, esse conjunto de populações diferentes que vivem no mesmo ambiente, no mesmo intervalo de tempo, vão compor uma comunidade biológica que nós também chamamos de biocenose. Anota esse nomezinho, biocenose. Mas esses organismos interagem com o meio, afinal a gente vai estudar a ecobiose. E a partir do momento que nós temos a interação do ser vivo com os fatores ambientais, vai formar um ecossistema. E a reunião de todos os ecossistemas vai compor a biosfera. Ecossistemas aquáticos, terrestres, tanto faz. Veja, nós saímos do mais simples e a cada degrau que a gente foi dando, a gente foi aumentando o grau de complexidade. Isso é uma ordem crescente de complexidade. Então fecha comigo, repete aí comigo, vamos lá. Organismo ou indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. População, mesma espécie, mesma área, mesmo intervalo de tempo. Comunidade, espécies diferentes na mesma área, no mesmo intervalo de tempo. Ecossistema, interação de organismos com os fatores ambientais. Agora acompanha. Os organismos fazem parte dos famosos componentes bióticos, enquanto que os fatores ambientais fazem parte dos fatores abióticos. Então a gente pode definir que ecossistema é a integração de componentes bióticos e componentes abióticos, aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. E é claro que os fatores abióticos influenciarão os bióticos. Eu tenho peixes que suportam grande variação de salinidade, são eurialinos. Eu tenho peixes que vivem, por exemplo, no rio e só se reproduzem no mar. Eu tenho peixes que vivem no mar e se reproduzem no rio. Eles suportam essa variação de salinidade. Outros não têm capacidade de suportar. Perceba que aí eu tenho como o organismo interage com o fator ambiental. Galerinha, atenção! Então, ecossistema é comunidade mais fatores ambientais, ecossistema é biótico mais abiótico, ecossistema é biocenose mais biótopo, porque biótopo corresponde a tudo aquilo que possibilita o estabelecimento de vida. Tenho 3 conceitos diferentes só para ecossistema. Agora, em um determinado ecossistema, existirão 3 palavrinhas interessantíssimas para vocês. Uma delas, pessoal, é nada mais, nada menos que habitat. Habitat é o lugar que você encontra uma determinada espécie, é o endereço dessa espécie. Se eu digo que o macaco-aranha é encontrado na floresta amazônica, é o seu hábitat. Se eu digo que a onça-pintada é o principal felino do Pantanal mato-grossense, é o seu hábitat. Só que eu posso falar, por exemplo, que alguns animais preferem caçar durante a noite, outros durante o dia, que algumas aves se alimentam das folhas, outras se alimentam dos frutos. Eu posso colocar funções que um animal, funções que um ser vivo, funções que uma espécie vai desempenhar. E toda função que um organismo desempenha é o seu nicho ecológico. Mas o nicho ecológico não é só a função. Nicho ecológico também envolve, pessoal, os seus predadores, os seus parasitas, os seus competidores, os seus hábitos. Isso é o nicho ecológico. Turma, cuidado! Quando espécies diferentes têm nichos ecológicos semelhantes, elas entram em competição. E a competição é uma relação ecológica desarmônica, de tal forma que é muito mais interessante que essas espécies diversifiquem os seus nichos ecológicos. Turma, lá no ensino superior a gente trabalha a ideia de nicho ecológico fundamental. Por exemplo, um veado é um animal herbívoro. Entretanto, existem espécies de veados que se alimentam de folhas próximas do solo, de folhas em uma altura intermediária, de folhas mais altas. Embora eles sejam herbívoros, embora eles estejam no mesmo ambiente, eles não estão competindo.
Por que eles não estão competindo? Porque eles estão obtendo comida de posições diferentes. Eles têm especializações de nichos ecológicos. Eles apresentam nichos ecológicos efetivos diferentes. Nicho ecológico fundamental são herbívoros. Efetivo é onde ele está comendo. E essa busca por um nicho ecológico efetivo ela é interessante porque determina a fuga do processo de competição. Então, quanto mais diversidade do nicho ecológico tiver, menor o processo de competição e maior a expectativa de vida. Isso é importantíssimo para vocês. Galerinha, quando eu tenho espécies diferentes que vivem em ambientes diferentes, desempenham o mesmo papel, elas são chamadas de equivalentes ecológicos. Jamais elas competirão porque estão em habitats diferentes. Compreenderam? Então toma muito cuidado com esse detalhezinho. E um outro conceito fundamental é o de ecótone. O que é ecótone? É uma área de transição entre dois ou mais ecossistemas. Então, o lugar que tu encontras uma espécie é o seu hábitat. O que essa espécie faz, esse indivíduo faz, é o seu nicho ecológico. A diversidade dos nichos ecológicos é importante para diminuir a competição. E uma área de transição entre dois ou mais ecossistemas corresponde a um ecótone. Agora, galerinha, eu disse que ecossistema é componente biótico, mas componente abiótico, beleza? Agora, me acompanha. Dentre os componentes bióticos, nós temos 3 grupos principais: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores primários, são organismos importantíssimos, pois eles produzem o seu próprio alimento, são por isso chamados de autótrofos e são a base das cadeias alimentares. Existem produtores que fazem a fotossíntese, são clorofilados e utilizam energia luminosa. E existem produtores que são quimiosintetizantes, são aclorofilados e utilizam a energia proveniente da oxidação de compostos inorgânicos. Bactérias do ciclo do nitrogênio, que você vai ver na próxima aula, são bactérias quimiosintetizantes. Os principais produtores são os fotossintetizantes. Nos ambientes terrestres nós temos as plantas, nos ambientes aquáticos nós temos o fitoplâncton, que são organismos flutuantes, por isso plâncton, fito quer dizer vegetal, que vive ali na camada mais superficial da água, onde há muita entrada de energia luminosa e assim grande capacidade fotossintética, galerinha. Os produtores produzem o seu próprio alimento, transformam o gás carbônico em matéria orgânica e, por isso, eles são a base da cadeia alimentar. Mas o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma rede trófica, é uma estrutura na qual um ser vivo serve de alimento para o outro. O produtor serve de alimento aos consumidores. Consumidores são organismos heterotróficos, incapazes de produzir o seu próprio alimento e precisarão obter matéria orgânica do ambiente para produzir a sua energia, para realizar as suas funções vitais. E todos esses organismos, quando morrem, serão decompostos. Os decompositores são consumidores especiais. Porém, eles vão degradar a matéria orgânica de organismos que já morreram, transformando essa matéria orgânica em elementos minerais. Por isso eles são mineralizadores, eles aumentam a quantidade de nutrientes no solo, eles aumentam a fertilidade do solo. Agora, existe decomposição aeróbica, mas existe decomposição anaeróbica. Esta você deve também ficar atento para a prova do Enem, porque a decomposição anaeróbica libera gás metano, e esse gás ele é inflamável. Daí o grande problema relacionado ao lixo urbano e qualquer tipo de degradação desse lixo, porque se houver decomposição anaeróbica pode liberar gás metano, pessoal. E aí áreas onde antigamente eram lixões, antigamente eram aterros sanitários, elas podem literalmente explodir devido à quantidade de gás metano. Não é à toa que hoje em dia, para evitar o desperdício de alimento, olha que interessante, um cara pegou numa hamburgueria em São Paulo, se eu não me engano, ele comprou biodigestores, e aí com os restos de comida, houve bidigestão, digestão anaeróbica, produzindo gás de metano, e esse gás de metano ia lá para a chapa do cara, para o cara produzir o seu hambúrguer. Olha que bacana! Então fiquem atentos, produtores, consumidores e os decompositores. O produtor serve de alimento a um consumidor primário, herbívoro, fitófago. Este serve de alimento a um consumidor secundário, nesse caso carnívoro. E esse consumidor secundário poderia servir de alimento a um consumidor terciário. Agora, galerinha,
essa é uma relação relativamente simples, mas acompanhe meu raciocínio. Se eu tirar a onça pintada, o que acontece com o número de capivaras? Aumenta. O que acontece com o número de plantas? Diminui. Perceba, a retirada de um componente da cadeia alimentar altera a estrutura todinha da cadeia alimentar, interfere no equilíbrio ecológico. Daí o porquê há todo um cuidado para a introdução de espécies onde elas não existem, porque essas espécies podem se comportar como verdadeiras pragas, gerando um enorme desequilíbrio ambiental. Lá na minha aula sobre introdução de espécies exóticas, eu discuto isso. Assiste lá a minha aula no meu canal no YouTube, pessoal. Tá lá a introdução de espécies exóticas. Então, há necessidade de se conhecer o nicho ecológico de uma espécie que você vai introduzir justamente para não gerar esse desequilíbrio ecológico. Turma, veja, se eu retiro o consumidor primário, o consumidor secundário vai reduzir e o produtor tende a aumentar. Perceba como eles estão em equilíbrio, mesmo sendo uma relação desarmônica, porque o predatismo é desarmônico. Mas a retirada de um predador interfere diretamente na densidade populacional das presas. Porém, a cadeia alimentar não é a principal forma de representação. A principal forma de representação é a teia alimentar. Na teia alimentar eu tenho várias cadeias alimentares. Acompanha, pessoal. Produtor, primário, secundário, terciário, quaternário. Produtor, primário, secundário. Olha aqui, filhos. Essa ave aqui, esse falconiforme, essa ave de rapina, está ocupando simultaneamente dois níveis tróficos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo, terceiro. Está ocupando o quinto e o terceiro nível trófico. Perceba que aqui eu tenho uma relação trófica muito mais complexa. Aqui eu tenho uma teia alimentar. Mas qual é a vantagem desta ave estar ocupando dois níveis tróficos simultaneamente, o terceiro e o quinto? Qual é a vantagem para esta ave estar ocupando dois níveis tróficos simultaneamente? O que ela tem de vantagem nessa posição? O que ela tem de vantagem com isso, pessoal? Tu tens que partir do princípio do porquê esses animais estabelecem essa relação trófica. Eles estabelecem essa relação trófica para obter energia. E quem é a base da energia? É o produtor. É o produtor. De tal forma que você tem que entender como é que se dá a transferência de energia ao longo de uma cadeia alimentar. E como é que se dá essa transferência de energia? A energia solar capturada pelo produtor no processo de fotossíntese é transformada em energia química. Mas esse produtor é um ser vivo como outro qualquer. E ele vai consumir parte da energia que ele produziu para ele mesmo. Segundo alguns estudiosos, algo em torno de apenas de 10% é repassado para o nível trófico seguinte. Então, se esse cara produz um valor arbitrário, 150 mil, vai ficar disponível para cá 15 mil. Só que o consumidor primário, 90% utiliza para ele. 10% fica disponível. Dos 15 mil que ele vai obter, vai ficar disponível 1.500. Então, turma, o que aconteceu com a energia quando passou de um nível trófico para o outro? A energia foi o quê? Diminuindo, a energia é decrescente, a energia é degradada. Quanto mais longe do produtor, menor a quantidade de energia. Mais ainda, me acompanha, por favor. Parte da energia é cedida para o meio na forma de calor. E esse calor não está sendo reaproveitado. Nenhum organismo dessa cadeia alimentar está reaproveitando o calor, a energia dissipada. Então a energia, além de ser unidirecional, ela é acíclica. Então a energia ela é decrescente, unidirecional e acíclica. Logo, quanto mais próximo do produtor, mais energia. Quanto mais distante do produtor, menos energia. Então, se você comer filé com salada, qual dos dois te oferece mais energia? Salada. Porque quando você se alimenta da salada, você está se comportando como consumidor primário. Do filé, você está se comportando como consumidor secundário. E a energia ela é degradada, ela diminui com o passar do nível trófico. Deu para compreender? Então, sempre a energia vai diminuindo com o passar dos níveis tróficos. Fechou essa ideia aí, pessoal? Habilidade de número 9, compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos
ou do fluxo de energia. Então isso aqui é importantíssimo para vocês. Por isso que a gente diz, numa pirâmide ecológica, a principal pirâmide é a pirâmide de energia. Principal é de energia. Se a energia é decrescente, a pirâmide de energia nunca pode ser invertida. Porque a energia sempre vai diminuir do produtor aos consumidores. Fechou a ideia? Fechou? Olha o que a gente trouxe aqui, pessoal. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, o desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da... Se eles têm esse desenvolvimento de holometabolia, é muito comum você analisar o seguinte, as ordens mais numerosas, constituídas por diversos estágios durante seu desenvolvimento embrionário, correto? Então, se eu tenho vários estágios ao longo do desenvolvimento embrionário, esses animais terão diversas fontes alimentares. Se eles apresentam diversas fontes alimentares, eles apresentarão diversidade nos seus nichos, o que, pessoal? Ecológicos, perfeito, legal. E a partir do momento que eles têm diversidade de nichos ecológicos, diminui o que? A competição. E se diminui a competição, aumenta a expectativa de quê? Vida. Então o aluno Bionline coloca exploração de diferentes nichos, evitando a competição nas mais variadas fases da vida. De boa? Deu para acompanhar esse raciocínio? 2 ou 3 vezes o Enem já trouxe essa mesma abordagem. Vamos para outra. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica, ora se encontra na sua forma inorgânica, ora se encontra na forma orgânica. Em uma cadeia alimentar, composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. O que é transformar o carbono da forma inorgânica para a orgânica? É transformar o gás carbônico em matéria orgânica, em alimento. E quem é que transforma o gás carbônico em alimento? São os produtores. E nessa cadeia alimentar, quem são os produtores? São as algas que compõem o fitoplâncton. Então, letra correta, letra A. Muito fácil para o meu aluno, muito fácil, muito fácil. Vamos para a última? A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia, pelo amor de Deus. Por favor. Ô Enem. Ô INEP. Uma questão como essa. Vai lá, vamos lá. O que acontece com a energia quando passa de um nível trófico para o outro? Vai aumentando ou vai diminuindo? Diminuindo. Então, quanto mais próximo do produtor, mais energia. Quanto mais distante do produtor, menos energia. Então ele fala, entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia, vai ser quem, pessoal? O gavião, obviamente. A energia, quando passa de nível trófico para o outro, diz para mim, Bionline, diz para mim, vai aumentando ou vai diminuindo? Diminuindo. Então, quanto mais distante do produtor, menor a quantidade de energia disponível para ele. Muito, mas muito fácil. Tudo bem? Deu para acompanhar o raciocínio? Beleza? Não deixe de tirar as dúvidas comigo, tá, pessoal? Mande seu e-mail, mande seu contato, tá? Para que a gente possa conversar sobre biologia, para que eu possa te ajudar, para que eu possa orientar no seu estudo. É importante, acima de tudo, pessoal, muita, mas muita dedicação, muita disciplina. Você que está aí do outro lado, você que está aí me acompanhando, você que está aí comigo, nós estamos juntos nessa, então precisa muita disciplina. Por quê? Porque é com disciplina, com dedicação que nós vamos chegar aos nossos objetivos. Tudo bem? Então não deixe de acompanhar as próximas videoaulas da nossa unidade 3, do nosso módulo 3 de Ecologia, e também não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram e no canal do YouTube, tudo bem? Onde lá tem outras aulas que a gente também vai trabalhar aí durante o ano para a divulgação do nosso trabalho. Beleza? Então fique ligado para a próxima aula aqui da plataforma Bionline.